Tá compartilhando a tela aí? Tá. Show. Tem alguma coisa dando errado aqui. Ah, tá. Agora vai. Beleza. Então, olha só, a discussão de hoje sobre a prevenção e controle de infecção hospitalar no sítio cirúrgico. É uma continuidade da discussão que a gente começou na semana passada, que era falando sobre justamente essa prevenção e controle de infecção hospitalar. Né? Nós falamos naquele período, então, estão vindo agora? Está tudo certinho? Sim, sim. Estou ouvindo agora, certinho. Obrigado. Então, nós falamos de infecção no sítio pulmonar, que foram as pneumonias. A gente falou sobre infecção no sítio urinário, né, que foram as infecções urinárias, do trato urinário. Falamos sobre a lavagem das mãos. E hoje a gente ficou de dar continuidade à questão da cirurgia, do controle e prevenção de cirurgias no sítio cirúrgico. Tá? Então, dando início à nossa discussão, eu trouxe para a gente, né, o conceito de infecção do sítio cirúrgico e, mais do que isso, alguns dados para a gente ter a noção da importância que se tem da gente discutir esse processo. Por quê? A gente vai ver que 15% do total de infecção adquirida durante a assistência à saúde, ela se dá através dos pacientes que foram submetidos à cirurgia. Então, se a gente pensar, né, sobre esse quantitativo em relação ao número de pacientes internados para a cirurgia, é um número elevadíssimo, né, de pessoas que adquirem infecção por conta da cirurgia. E ela é a terceira complicação infecciosa mais frequente adquirida no ambiente hospitalar. Quer dizer, um outro processo que dificulta muito essa questão. Então, quando a gente pensa nesse processo, a gente vai ver nessa tabelinha aí de baixo, né, uma questão comparativa entre pacientes que foram submetidos à cirurgia e tiveram infecção no sítio cirúrgico, que é nessa coluna aqui, e pacientes que tiveram, que não tiveram infecção no sítio cirúrgico no pós-operatório. Tá, então vamos ver o comparativo que eles fizeram aqui. Esses dados aqui foram retirados do Manual de Prevenção de Infecção Hospitalar do sítio cirúrgico do Hospital Albert Einstein. Né? Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma carência muito grande de informações, né, sobre esses dados epidemiológicos. Então, a gente busca, assim, o que está mais próximo e mais fidedigno para a gente ter essa noção. Esses dados aqui surgiu de uma pesquisa que foi proposta e atendeu a 22.742 pacientes submetidos
a procedimentos cirúrgicos no Hospital Albert Einstein. Olha que a gente está falando de um hospital, né, de excelência, onde você tem rigorosos critérios de controle de infecção hospitalar. Né? Imagina se a gente traduzir essas informações para o nosso sistema de saúde nos hospitais a nível de Brasil. Né? A gente pode ser que a gente tenha esses dados aqui infinitamente maiores em relação à questão do controle de infecção no sítio cirúrgico. Então, partindo desse princípio, a gente pode perceber que a mortalidade durante a hospitalização de pacientes com infecção no sítio cirúrgico pode chegar a 7,8%. Já em pacientes sem infecção do sítio cirúrgico, ela é mais ou menos de 3,5% desses pacientes. Então, é praticamente o dobro de pacientes que podem vir a óbito em virtude de quê? De uma infecção no sítio cirúrgico. Então, isso é uma preocupação bastante grande que a gente tem que ter. Tá? Admissão em UTI. De 29% dos pacientes que são submetidos à infecção cirúrgica e que têm infecção no sítio cirúrgico podem ser encaminhados, por exemplo, para uma UTI. Os 100, infecção no sítio cirúrgico se dá em torno de 18%, e aí, nesse caso aqui, é por conta da gravidade e também por conta da complexidade cirúrgica que eles foram submetidos. Reinternação é um outro fato bastante preocupante para a gente, é quando esse paciente retorna à unidade hospitalar por algum processo cirúrgico. E mais do que isso, por algum processo que desenvolveu uma infecção. Então, nós temos aqui que 41% dos pacientes que foram submetidos à cirurgia, que desenvolveram infecção do sítio cirúrgico, eles retornam para uma reinternação. Tá? Ao ponto do que o paciente que sai sem infecção, só de 7%. E já que ele internou, qual o tempo de duração que ele permanece no hospital? Em torno de 18 dias os que têm infecção e de 7 dias os que ficam sem infecção hospitalar. Tá? Então, nesses casos aqui, a gente vê a importância que a gente tem de tratar sobre a prevenção e o controle de infecção do sítio cirúrgico. Então, as infecções, né, do sítio cirúrgico são aquelas que ocorrem, tá, como complicação de uma cirurgia, comprometendo a incisão, tecidos, órgãos, cavidades que foram manipuladas, podendo ser diagnosticadas dentre 30 dias após a realização do procedimento até 3 meses, tá? Dependendo principalmente de quê? De procedimentos e da presença de próteses ou não. Tá? Então, assim, para a gente diagnosticar uma ferida, uma infecção do sítio cirúrgico, a gente pode levar até 3 meses para que ela aconteça. Então, às vezes, o paciente nem lembra mais que foi vinculado àquela cirurgia, né? Se for uma prótese, uma coisa assim, ele começa a desenvolver febre, tem infecção e tal, e aí ele busca e a gente vai ver que aquela prótese que estava acontecendo. Em algumas unidades hospitalares, você tem esse controle bastante rígido, né? Não sei se Giane lembra, né? Quando a gente trabalhava numa outra unidade hospitalar, Gi era do centro cirúrgico, né? E eu passei um período na comissão de infecção hospitalar. A gente fazia um controle rigoroso desses pacientes no pós-operatório, onde a gente ligava para os pacientes com uma semana que eles tinham alta, 15 dias, 30 dias e 3 meses, em alguns casos até 6 meses depois, a gente ligava para esse paciente para poder saber se ele tinha desenvolvido alguma alteração a nível de infecção. Então, assim, era um controle que a gente tinha dentro desse contexto, né? Até para que a gente pudesse medir o que? A qualidade do serviço que a gente estava prestando àquela comunidade. E aí, dando sequência, eu trouxe para a gente discutir aqui a questão, né, da classificação dessas infecções
do sítio cirúrgico. E aí eu coloco para vocês, né, a seguinte situação. As infecções do sítio cirúrgico mais superficiais, onde a gente tem a infecção na pele ou em tecidos celulares subcutâneos, né? Essa que fica bem próxima, bem superficial à borda cirúrgica, tá? Elas acometem principalmente o quê? Pele e tecidos subcutâneos adjacentes. Quando a gente fala de uma infecção um pouco mais profunda do sítio cirúrgico, a gente vai estar falando do comprometimento da fáscia e da musculatura, tá? São cirurgias que, por exemplo, você tem uma condição de incisional mais profunda, né? Você sai daquela camada superficial e atinge áreas mais profundas. E você tem aqui, no caso, a infecção de órgãos e espaços. E aí a gente tem principalmente o comprometimento de quê? Da cavidade peritoneal, tá? Então, dentro dessa classificação, a gente começa, até na hora da gente registrar na nossa evolução, né, é um fator importante, às vezes, a gente conseguir delimitar essa situação. Por exemplo, se eu tenho uma secreção que ela é de origem superficial, ou se eu tenho uma secreção que ela é de origem mais profunda, tá? Ou se ela é de origem cavitária. Então, isso são informações importantes que a gente venha a colocar no nosso relatório. Bom, nesse aqui, só para a gente relembrar um pouco, a gente vai classificar as cirurgias. Tá? Eu trouxe essa classificação só para a gente realmente fazer a correlação com a infecção do sítio cirúrgico e relembrar um pouquinho desse conceito das cirurgias, porque elas estão diretamente ligadas a esse processo de infecção. Então, nós temos aqui as cirurgias que são consideradas limpas, né? Que são cirurgias onde a operação, normalmente, ela é eletiva, né? Os tecidos são tecidos não infectados, aonde você pode fazer uma antisepsia local bem preparada, né, bem realizada. Você tem aqui os sítios cirúrgicos, aonde não são encontrados, por exemplo, processos inflamatórios, tá? Então, você tem, dentro desse quadro aqui, né, todos os processos que levam a você ter o quê? Uma cirurgia de característica limpa, tá? E aí, por exemplo, uma herniorrafia inguinal, né, uma cirurgia cardíaca, e a correlação dela com a infecção do sítio cirúrgico, a gente vai ver que vai se dar em menos de 2% das cirurgias que foram submetidas quando eram limpas. Então, assim, é bem ínfimo, né, essa questão do desenvolvimento de infecção no caso de uma cirurgia limpa. Por conta de quê? De todo o cuidado que a gente possa ter no preparo desse paciente e no desenvolvimento da cirurgia. As cirurgias potencialmente contaminadas, para a gente relembrar, são cirurgias de abordagem do trato digestivo, né? Em situações controladas, né? Sem contaminação não usual, cirurgias geniturinárias, tá? Cirurgias biliares, né? Cirurgias de apêndice, ou seja, são cirurgias onde você já tem uma flora microbiota comum naquela região, né? Própria do nosso corpo, né? Que vive em simbiose com a gente. E aí, automaticamente, essa cirurgia ela é considerada que potencialmente contaminada. E aí, nesse caso, a gente já vê uma alteração no índice de infecção do sítio cirúrgico. Ele vai ser menor do que 10%. Então, a gente já percebe uma diferença entre cirurgia limpa e cirurgia contaminada, né, potencialmente contaminada, onde você tem um aumento de probabilidade de desenvolver infecção do nosso sítio cirúrgico. As contaminadas são cirurgias que, por exemplo, você já tem uma abertura da pele, né, uma abertura da face, ou atingindo áreas mais profundas, onde você tem um tempo, tá, menor do que 4 horas. Mas ali já houve um processo de contaminação, mas você ainda não tem o quê? Secreção purulenta, por exemplo, né? Contaminações grosseiras de técnica, né, que podem acontecer,
você tem aqui quebra de técnicas cirúrgicas, né, técnica de antisepsia. Às vezes é comum esse tipo de cirurgia contaminada em pacientes que chegam na emergência, né? Mais emergência de politrauma. Na nossa emergência, basicamente, a gente vai ter as cirurgias que são de origem ou potencialmente contaminada ou, de alguma forma, já infectada, tá? Algumas também são contaminadas, mas o que eu percebo lá, a gente tem muito mais, às vezes, infectada quando vem, por exemplo, com uma hérnia não, um apêndice supurado, né? Mas você tem também, nesse caso aqui, uma hérnia carcerada e tudo mais. Aí no HGG a gente tem muita obstrução intestinal. Uhum. Que aí seria o Muito quê? contaminado. Contaminada, exatamente. É tudo de urgência, não tem como fazer o preparo. Uhum. E quando tem como fazer o preparo, é potencialmente contaminado. Mas normalmente entra de urgência, né? Aí contaminadíssimo. É isso aí, perfeito, Jane, é isso mesmo. Hoje é aula para você, né? Hoje a discussão é sua, porque é a tua área. Não, eu queria falar sobre isso, em relação a uma cirurgia contaminada como obstrução intestinal. Uhum. Se tiver como a gente fazer o preparo, a gente pode transformar uma cirurgia que seria contaminada em potencialmente contaminada, porque a Sim. gente faz um preparo, né, de Uhum. 24 horas antes, e aí ela entra como potencialmente contaminada. Agora, quando o cara chega lá já totalmente obstruído, que tem que ir de emergência, aí não tem Uhum. jeito. Aí ela vai como contaminada mesmo. É Mas isso a gente mesmo. tem esse recurso de tentar amenizar ao máximo, né, a infecção pela cirurgia. Quando dá para fazer o preparo antes, a gente consegue Uhum. amenizar isso. Não, e é excelente quando a gente consegue, né? O problema é quando esse É. paciente, como você falou, ele já chega já com algum distúrbio hidroeletrolítico, hemodinâmico, né? Em virtude desse processo obstrutivo, e aí acaba levando realmente aquela atuação de entrar de uma forma emergencial, e aí ela passa de fato a ser contaminada, tá correto? E nesses casos, a gente tem um índice de infecção de aproximadamente 20% dos casos, né? Se torna muito mais elevado ao passo de como a gente estava discutindo agora, né? A transformação dessa cirurgia que seria contaminada por conta do processo emergencial em uma potencialmente contaminada. Você reduz aí pela metade a chance de desenvolver uma infecção do sítio cirúrgico, né? Então, isso é uma coisa que a gente realmente tem que estar discutindo para poder estar levando para frente e minimizando os riscos de infecção do nosso cliente. Por fim, a gente tem a cirurgia infectada. A cirurgia infectada é aquela que já está colonizada, que já tem secreção purulenta, né? E nesses casos, a gente já vai estar desenvolvendo um processo infeccioso de 30 a 40% das infecções no sítio cirúrgico. Tá? Então, assim, é altíssimo. É aquele paciente que normalmente a gente vê decência de ponto, a gente vê aquela decência de fáscia e músculo, que ele vem com aquele ponto captonado, né? Então, assim, a gente vê isso acontecendo no paciente, normalmente teve uma cirurgia que já foi de origem infectada. E um outro processo aqui, Giane, talvez você me ajude também, é o seguinte: esse paciente, quando a gente faz a reinternação dele com um processo infeccioso no sítio cirúrgico, né, e às vezes essa cirurgia ela vem bem aumentada, né, leva a uma gravidade desse paciente e uma reoperação. Só que essa reoperação ela já vai ter uma característica totalmente o quê? Infectada. E aí leva ao agravamento desse paciente, leva a gente ter que encaminhar esse paciente para uma UTI, o tempo de internação dele aumenta. Então, esse quadro que a gente discutiu anteriormente, né, sobre os pacientes com processo infeccioso no sítio cirúrgico, ele praticamente dobra ou triplica,
né, Com no processo certeza. de assistência. E se a gente estiver falando de uma unidade hospitalar particular, né, você tem uma incidência de custo, e no público também, Altíssimo. muito maior, altíssima. Exatamente. Bom, dando sequência, eu trouxe para a gente discutir a microbiota humana normal, né? Esses micro-organismos que a gente tem aqui, né, que eu coloquei, eles têm a função de mostrar para a gente que a gente é todo colonizado, né? Mas cada área do nosso corpo tem micro-organismos que são específicos daquele local. Mas é interessante a gente saber também o seguinte: quando esse paciente desenvolve, né, muitas das vezes a gente vê o nosso cliente lá internado no hospital, que ele vem lá com uma restrição, né, hoje desencadeada pela CCH, de isolamento, muitas das vezes a gente vê esse isolamento com um micro-organismo que é da própria flora bacteriana daquele indivíduo, né? Por quê? Aquela bactéria, aquele micro-organismo desenvolveu tanta resistência aos antibióticos que ele usou durante o processo de internação, e às vezes até fora do processo de internação, que agora transformou ele em multiresistente. E isso, numa ferida cirúrgica, você tem um comprometimento bastante grande do tratamento desse paciente. Então, a gente tem aqui micro-organismos vinculados à pele, à cavidade oral, né, às vias aéreas superiores, a parte gástrica, nós temos o intestino delgado proximal, intestino grosso e reto, tá? Trato gastro ou geniturinário, tá? Então a gente tem esses micro-organismos aqui totalmente voltado para uma flora natural do ser humano, tá? Mas que no momento em que esse paciente, que esse cliente, ele tem uma deficiência imunológica, seja por um estresse cirúrgico, seja por um comprometimento hemodinâmico, vascular, seja por um comprometimento infeccioso, né, que altera o processo imunológico dele, esses micro-organismos vão se proliferar. E eles se proliferando, eles tomam conta do organismo, podendo levar até uma septicemia. Né? A gente vê muito isso acontecer. Tá? E, às vezes, a entrada desse micro-organismo no processo de formação de uma sepse se dá justamente aonde? No sítio cirúrgico, seja ele superficial, seja ele profundo. Tá? Bom, dando continuidade, né, são fatores para o desenvolvimento de infecção do sítio cirúrgico. Né, já foram citadas possíveis fontes de contaminação da ferida operatória, desenvolvendo, né, a infecção do sítio cirúrgico. Porém, né, há diversas formas, tá, que a gente pode tratar agora em relação à questão de fatores predisponentes para o desenvolvimento dessa infecção ou da complicação dessas infecções. Então, nós temos vinculados à questão do paciente, nós temos aí a idade, a obesidade, a desnutrição, a desidratação, né? Estadia pré-operatória longa, né? Às vezes o paciente está internado muito tempo, já teve outras infecções, está sob tratamento de antibiótico de longa data, e aí fez, por exemplo, obstrução intestinal e tem potencialidade muito maior de complicar. Infecções, né, à distância, neoplasias, controle glicêmico inapropriado, aquele paciente que é diabético, né, que não consegue ter um controle glicêmico eficaz, imunossupressão, né, a classificação do processo anestésico e comorbidade, que ele já
Ficou mudo aqui pra mim de novo. Oi, ficou mudo de novo? Pra mim tá mudo de novo. Eu acho que caiu a conexão dele. O microfone dele aqui aparece pra mim como desligado. André, André saiu. Esperar ele voltar. Menina, a minha internet Oi. caiu. Aguenta um pouquinho que eu vou ligar o modo para ver o que aconteceu, tá bom? Já volto. Bom, restabelecida a conexão. Deixa eu só compartilhar aqui novamente. Vocês ouviram até onde? Alô? Oi. Gia, tá aí? Oi, tô. Vocês ouviram até onde? Viram esse slide? Vi. Tá, Não, beleza. esse não, esse não. Esse não? Acho que foi o anterior. Esse Esse aqui? aí. É. Beleza. Tá, o próximo slide, a gente está falando sobre a questão dos riscos de desenvolvimento de infecção do sítio cirúrgico, né? E nesse processo, a gente tem os fatores que são vinculados ao paciente, nós temos os fatores que são vinculados ao procedimento e nós temos os micro-organismos que estariam também listados como fatores predisponentes para o desenvolvimento de infecção do sítio cirúrgico.
Então, quanto ao paciente, nós temos idade, obesidade, desnutrição, né? Estadia do tempo pré-operatório, tempo que ele ficou, infecções diabéticas, né? Infecções distantes, ou seja, o sítio cirúrgico do paciente é uma cirurgia cardíaca, mas ele tem uma infecção no dedão do pé, né? Lá no hálux. Isso são infecções que são distantes, mas que podem corroborar para o desenvolvimento de uma infecção também do sítio cirúrgico. Nós temos aqui o controle glicêmico inapropriado, imunossupressão, classificação da condição clínica desse paciente, que é justamente quando a gente vê essa classificação de ASA, e comorbidades que esse paciente já traga posteriormente, como hipertensão, diabetes, né, e outros fatores. Procedimentos, né, que podem estar diretamente linkados à infecção do sítio cirúrgico, seria o quê? Desgermação cirúrgica inapropriada, né? Antisepsia do paciente feita de forma inapropriada, potencial contaminação da ferida cirúrgica, o tipo de cirurgia que ele vai ser submetido, né? A gente viu anteriormente que, de acordo com as cirurgias, ele tem maior probabilidade de desenvolver infecção ou não. A característica dessa cirurgia, se ela é de urgência, emergencial, eletiva, e a gente até discutiu com a Giane, né, de uma forma muito interessante, de como, às vezes, em alguns casos, você consegue trazer uma cirurgia que seria contaminada para um processo de uma cirurgia potencialmente contaminada, que automaticamente você regride, né, e diminui o risco de infecção. Né? A tricotomia, né, a remoção dos pelos, ela deve ser feita somente quando realmente necessário. O preparo inadequado da pele do paciente, a profilaxia cirúrgica inadequada, a contaminação intraoperatória que pode acontecer. Isso aqui tudo está vinculado à questão de quê? De procedimentos a serem realizados. Tá? E quanto aos micro-organismos, nós temos a colonização prévia, né? Se esse paciente já trouxer para a gente uma colonização de micro-organismos já multiresistentes, que às vezes é o caso que se localiza aqui na estadia pré-operatória prolongada, né? Às vezes o paciente fica internado lá um mês para operar, e aí ele já foi todo colonizado pelos micro-organismos do hospital, que às vezes pode ser que tenham já uma resistência bem maior aos antibióticos. E aí, consequentemente, pode trazer uma infecção do sítio cirúrgico. A gente vê muito isso na questão da ortopedia, né? Os pacientes que são vítimas de politrauma, né, que às vezes fazem aquela redução da fratura, e aí ficam ali aguardando ou a chegada da prótese, a possibilidade de fazer cirurgia, né? Às vezes leva um tempo de internação bastante longo. Né? A virulência dos micro-organismos e, né, o inóculo desses micro-organismos no teu cliente. Então, isso aqui são fatores que podem levar ao desenvolvimento dessa infecção do sítio cirúrgico. No próximo, a gente vai estar falando um pouquinho de medidas que a gente pode adotar para que esse cliente tenha essa infecção minimizada, né, ou prevenida. Nós temos preparo da pele do paciente, como utilização de soluções antissépticas apropriadas, né? Hoje você tem no hospital, principalmente, a utilização da clorexidina, degermante e alcoólica. Antigamente a gente usava muito a questão do PVPI, né, que é como é que é o nome dele mesmo? PVPI? Eu falo só PVPI. Eita, caiu todo mundo. Tem alguém aí?
Tô ouvindo. Ah, tá. Que é o Povidone, né? Tanto degermante quanto tópico. Vocês sumiram da minha telinha aqui. Então, você tem agentes antissépticos que devem ser utilizados, né? A questão da remoção dos pelos, que devem ser, né, reavaliada a necessidade. A questão da utilização de lâminas, né? Isso, às vezes, é muito problemático, principalmente o uso de bisturi para remoção dos pelos, né? Porque você acaba tirando uma camada de proteção dessa pele também, e aí vira uma lesão de continuidade da pele, mesmo que às vezes superficial, e aí pode propiciar o desenvolvimento de infecção, tá? O preparo da pele, né, da equipe cirúrgica, que é justamente as degermações. Então, são situações que a gente tem que identificar, tá? Para que você minimize as condições de desenvolvimento de infecção. A profilaxia com antibiótico terapia, tá? Quando isso for necessário, e nem sempre o é, tá? E os cuidados com o ambiente e a estrutura, né? Quer dizer, manter uma sala limpa, manter uma sala higienizada, os materiais devidamente estéreis, a manutenção daquele material estéril, abrir no campo cirúrgico somente aquilo que vai utilizar naquele momento, o resto manter protegido, né? Então, são situações que a gente tem que estar bastante atento quanto à condição de prevenção de infecção do sítio cirúrgico desse paciente. E aqui no pós-operatório, a gente já traz algumas medidas, né, diretamente ligado à assistência desse paciente. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a avaliação do curativo. O objetivo é sistematizar e gerenciar a avaliação da ferida e a realização dos curativos. Nós temos, o que é um curativo? Né? Na verdade, é um meio terapêutico que consiste na limpeza e aplicação de uma cobertura estéril em uma ferida, quando necessário, com o objetivo de proteger o tecido recém-formado da invasão microbiana. Né? E aí você tem também alívio da dor, você fornece conforto ao paciente, mantém o ambiente úmido, protegido, né? E aí você vai prevenir e vai também promover prevenir a contaminação e promover a cicatrização, tá certo? O que seria, meus amigos, um curativo ideal para esse sítio cirúrgico? Seria um que mantivesse, né, elevada umidade entre a ferida e o curativo, removesse excesso de exsudação, que é justamente aquele líquido exteriorizado que vai sair pelos tecidos intersticiais, né, que vai exudar, que vai sair do paciente, permitir a troca gasosa, fornecer um isolamento térmico, ser impermeável a bactérias, ser asséptico, permitir a remoção sem trauma e dor, tá? Então, aqui a gente tem, né, 7 processos para que esse nosso curativo seja o mais ideal possível. A gente consegue encontrar um curativo perfeito? Claro que não, mas a gente tem que se aproximar ao máximo desse contexto. Então, quando a gente estiver trocando um curativo, vendo, avaliando, a gente tem que pensar nesses 7 processos aonde a gente vai tentar replicar essas ações e esses fatores na troca do nosso curativo. Bom, qualidade preconizada para o produto tópico eficaz para o tratamento de ferida, que é o que, ou seja, o que a gente vai utilizar nessa ferida cirúrgica para que a gente vá propiciar um meio aonde ela possa, de fato, se desenvolver, né, e permitir a recuperação daquele tecido o mais rápido possível. Então, tem que ser de fácil remoção, que dê conforto, né? Não exigir trocas frequentes, porque quanto menos você manipular aquela ferida, menos você vai ter uma abertura para a entrada de micro-organismo.
manter o leito da ferida úmido, ideal, né, nas áreas periféricas, secas e desprotegidas, facilidade de aplicação e adaptabilidade, né, na conformação de diversas partes do corpo. Então, esses aqui são 6 processos que a gente tem que identificar naquela cobertura que a gente vai estar utilizando no nosso paciente, né, lá na ferida cirúrgica dele. Aqui, de cada unidade que a gente for trabalhar, tá? Lá você vai ter a comissão de curativo, e essa comissão de curativo, ela vai determinar qual é o protocolo para a utilização desses produtos de cobertura em cada tipo de ferida, né, previsto no protocolo institucional, tá bom? Eu só coloquei aqui em termos de a gente trazer os tipos de cobertura e para que a gente tenha esse acesso também e aumente nosso conhecimento. Aqui um complemento desse processo, tá? E aí depois esse material vai estar disponível lá na página do Classroom, e aí vocês vão ter automaticamente um tempo maior de leitura disso, né? E tudo mais. Bom, a limpeza da ferida cirúrgica, o que é recomendado? Essas informações que a gente está discutindo aqui, eu trouxe do Manual de Controle de Infecção Hospitalar do Ministério da Saúde, né? São recomendações que são feitas pelo próprio Ministério, onde a gente tem, para a limpeza cirúrgica, a utilização de soro fisiológico a 9% morno e em jato, né? Esse jato, normalmente, a gente utiliza uma agulha daquela 40x12, né? É exatamente aquele jato de água que deve sair desse frasco de soro, tá? Para fazer o quê? A limpeza daquela área cirúrgica, tá? Essa ponteira de irrigação a gente normalmente não tem, tá? Se a gente tiver, ótimo, a gente utiliza ela. Se não, a gente pode utilizar aquela agulha 40x12. Uma coisa que a gente também não faz é o quê? O soro morno, né? A gente normalmente troca um curativo utilizando soro fisiológico com a temperatura ambiental. E, às vezes, a temperatura ambiental, né, por ser diferente da temperatura do nosso corpo, acaba regredindo o processo de multiplicação celular naquela região, né? E aí a gente tem menos crescimento tecidual, a gente tem menos recuperação da ferida, porque vai demorar muito tempo para aquele tecido recuperar a temperatura corporal e aí começar a se desenvolver novamente. Então, por isso, a recomendação do soro morno, né? Deve ser exudativa até a retirada dos debris, né? Crostas ou exudatos presentes no leito da ferida. Então, a gente tem que tirar essas substâncias, né, que não são necessárias à ferida, justamente para que ela tenha uma recuperação melhor. Então, recomenda-se que a permanência de um curativo estéril, ele deve ser de 24 a 48 horas depois. Inclusive, no pós-operatório imediato, né, é recomendado que aquele sítio cirúrgico só deve ser mexido caso você tenha uma exteriorização de um sangramento, ou muita exsudação, ou seja, que ele esteja sujo. Porque se ele estiver externamente limpo e seco, você só deve alterar aquele curativo 48 horas depois. Tá? Tendo drenagem,
né, ou outra indicação clínica, obviamente, você vai mexer nele antes de 24 a 48 horas depois. Tá? O primeiro curativo deverá ser realizado pela equipe médica ou o enfermeiro especializado, né? O enfermeiro poderá realizar o curativo a partir do segundo dia do pós-operatório, e assim sucessivamente. Substituir o curativo de 24 a 48 horas, né, como a gente falou, sempre avaliando os critérios, né, da característica daquela ferida cirúrgica. Remover o curativo anterior com luva de procedimento, realizar o toque suave com soro fisiológico a 9% na incisão cirúrgica, avaliar o local da incisão, né, se não apresenta exudato, manter a incisão exposta até a remoção da sutura. Quer dizer, depois de 48 horas, se não tem exudação, a ferida está limpa e seca, automaticamente você, teoricamente, não precisaria mais usar nenhuma cobertura. Poderia ficar exposta, né, até a retirada dos pontos. Salvo se você estiver numa unidade hospitalar e tem a probabilidade de estar levando a essa ferida cirúrgica algum processo infeccioso. Aí você mantém a realização do curativo. Só que a cada dia que passa, ele vai sendo menos complexos. E registrar os procedimentos cirúrgicos da equipe em caso de sangramento excessivo, deiscência e tudo mais. Tá? Bom, a ferida com a cicatrização de primeira intenção, né, é um fato que a gente tem que estar discutindo. A gente vai falar agora sobre dois processos. Cicatrização de primeira intenção, que é justamente aquela cirurgia onde você tem um corte linear, né, da área que foi submetida, onde você tem a aproximação das bordas, tá, através da sutura, e aí você mantém aquela área íntegra e, de alguma forma, protegida. Então, recomenda-se que a troca seja de 24 a 48 horas, né? O primeiro curativo deve ser, sem dúvida nenhuma, realizado pela equipe médica ou enfermeiro especializado. A substituição do curativo vai ser de 24 a 48 horas. Se houver alguma exudação, seja sanguinolenta, purulenta nem tanto, mas se tiver sanguinolenta, serosa, tá, que venham sujar o curativo externamente, aí sim deverá ser trocado, tá? E sempre fazendo o processo de quê? De registro, tá, de algumas características. Por exemplo, quantidade exudativa, se houve sangramento ou não, se teve deiscência de ponto, se tem sinais flogísticos, ou seja, sinais inflamatórios daquela região, tá? Então, são situações que a gente obrigatoriamente tem que estar o quê? Redigindo. E uma outra coisa, a gente redige aquilo que a gente encontra, aquilo que a gente fez e como a gente deixou, tá? Então, tentem incorporar isso na prática profissional, né, nossa. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não faz o relato correto das feridas cirúrgicas. Então, o relato ele deve ser como você encontrou aquela ferida, como ela está se apresentando, né? O que você fez e como você deixou, né? Então, se a gente tiver essas 4 etapas, a gente não erra nunca mais um relato de qualquer tipo de ferida cirúrgica. Certo? Então, vamos lá. Alguém quer colocar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Outro tipo de ferida que a gente vai estar falando é a ferida por cicatrização de segunda e terceira intenção. Ou seja, é aquela ferida que tem a borda separada. Muitas das vezes já é uma ferida que você tem o quê? Uma descência de ponto, né? Por algum motivo ali, muitas das vezes vinculado à questão do tecido muito freável, ou seja, um tecido muito fraco, muito enfraquecido, ele acaba rompendo por conta das trações realizadas ali pelo próprio organismo, né? E aí você acaba tendo justamente o quê? A abertura daquela área cirúrgica. Quando você tem aquela abertura, quando ela é superficial, e superficial a gente lembra automaticamente de pele e subcutâneo, você tem ali uma cicatrização por segunda e terceira intenção, tá? Então, nesses casos, a gente deve utilizar algum tipo de cobertura, né? Essa cobertura vai manter esse meio úmido, né?
Às vezes, em ferida cavitária, a gente vai estar utilizando, por exemplo, como indicação o alginato de cálcio, mas volto a falar que essas indicações do produto que vai ser utilizado, a gente tem que estar bastante atento ao que a comissão de curativo indica para o uso e o que a gente tem para a utilização dentro do hospital, né? Que muitas das vezes a gente se inspira em muito conhecimento, só que a gente não tem o produto para utilizar aquele conhecimento que a gente adquiriu. Então, a gente tem que adequar as duas situações. Então, temos feridas com hipergranulação, feridas que têm fibrina, né, que é aquele tecido esbranquiçado que fica na parte mais superficial. Nós temos feridas de tecido necrótico, o que a gente vai utilizar naquela região que está necrosada, e feridas infectadas, os produtos que a gente vai estar utilizando naquela região infectada. Bom, e aí eu volto a falar o seguinte: todos esses produtos que a gente vai utilizar nesse tipo de cicatrização de segunda e terceira intenção, nós temos que ver qual é a indicação do uso, o objetivo do uso naquela ferida, tá? Como manipular esse material naquela ferida. Por que eu estou falando isso? Às vezes tem produto que é para você deixar lá 24, 48 horas para ele começar a fazer efeito. Então não adianta, se um produto é para você deixar lá 48 horas, tá? Você vai trocar esse curativo a cada 24, vai remover o produto que ainda tem ali e colocar um novo, quer dizer, não vai fazer o efeito adequado. Então a gente tem que ter conhecimento daquilo que a gente está utilizando para que a gente faça, então, um curativo de uma forma eficaz desse paciente. Às vezes, há necessidade somente, por exemplo, de trocar a camada secundária de um curativo, e não a primária, onde você tem o produto. Então, a gente tem que estar bastante atento a essa questão. Meus amigos, já está acabando, tá bom? E os princípios básicos da limpeza e desinfecção da superfície do serviço de saúde. Aqui, eu coloquei somente para a gente relembrar alguns fatores, né, que estão vinculados não só ao processo cirúrgico, de tratamento de feridas cirúrgicas, mas também o ambiente como um todo, que vai, de alguma forma, influenciar nesse processo de controle de infecção hospitalar. Tá? Então, nós temos aqui proceder à frequência de higienização das mãos, e aí a gente já viu na discussão passada, a questão de que da lavagem das mãos antes e depois de todo o procedimento. A gente já viu que a lavagem das mãos ela tem que ser realizada dentro de uma técnica, onde a gente tem que deixar principalmente a ponta dos dedos o mais isenta possível de micro-organismos. A gente tem que saber que não basta somente a utilização de uma luva de procedimento, a gente é obrigado a lavar a mão antes e depois daquele procedimento realizado, tá bom? Manter cabelos presos, arrumados, unhas limpas, aparadas, né? E algumas literaturas como essa recomendam até o não uso de esmalte, né? O profissional masculino deve ter seus cabelos curtos, barba feita, né? Mas se tiver cabelo longo, ele que vai manter protegido com uma touca e tudo mais para que evite o quê? A caída de algum objeto estranho sobre aquela ferida. Né? O uso de equipamentos de proteção individual, né? A gente não deve permitir nunca a varredura do ambiente a seco, ou seja, utilizar uma vassoura dentro do hospital, porque isso levanta uma poeira, levanta um micro-organismo e aí pode se depositar sobre a nossa ferida. Né? Então, um controle bastante grande que a gente tem que ter, principalmente na vigilância da equipe de limpeza do hospital, que muitas das vezes eles não chegam para a gente com esse conhecimento técnico de higienização hospitalar, tá? O uso de desinfetantes também é uma coisa que tem que ser visto principalmente pela CCH, né? Todos os produtos saneantes utilizados devem ser devidamente registrados, a gente já falou, e a responsabilidade do serviço de limpeza e desinfecção das superfícies do serviço de saúde. E aí, nesse ponto, eu queria falar com você o seguinte, muitas das vezes a gente não tem essa prática. Vou fazer um curativo de um determinado paciente, o que eu faço? Eu tenho que limpar aquela mesinha que eu vou utilizar, aquela mesa de maio, meu carrinho de curativo, eu tenho que higienizar ele antes, eu tenho que higienizar minha montoria, eu tenho que levar o carrinho
para aquele paciente de forma limpa. Eu não tenho que sair dele para o outro, do outro para um terceiro paciente, sem que haja higienização daquele ambiente que eu vou estar utilizando, tá? Então, é nesse sentido que a gente vai conseguir, de fato, minimizar. E uma outra coisa que eu gostaria de trazer para a gente é justamente a questão do comprometimento de todo mundo, no sentido de quê? De que a importância na qual esse paciente vai ser bem cuidado e protegido quanto à infecção do sítio cirúrgico é que, na verdade, no final das contas, vai dar menos trabalho para a gente, né? A gente vai ter menos demanda, a gente vai trabalhar infinitamente menos do que se a gente fosse trabalhar com esse paciente em caráter de infecção desenvolvida, tá certo? Então, gente, está aberto para a discussão, né? O que vocês quiserem falar, a gente está à disposição, tá bom? Queria agradecer a vocês também pela presença, né? Hoje foi um pouco menos, mas às vezes isso acontece. E eu queria deixar bem claro para vocês a seguinte situação. Bom, coloquei agora no chat do Meet, tá? A informação lá do Google Classroom, onde eu vou depois deixar essa aula já gravada lá, tá? Para quem quiser acessar depois, e os slides também, tá bom? Para quem tiver acesso, quiser ler de uma forma mais calma, mais tranquila, vocês terão acesso a essa sala do Classroom. Esse link que está aí é um link de convite, né? Ou seja, você, automaticamente, ao clicar aqui, você já tem a permissão para entrar na sala, tá certo? Érica, quer perguntar alguma coisa? Jeane, Maria Luísa, pode ficar à vontade, tá? Não, para mim tudo tranquilo. Beleza, então. Para mim também, tudo ótimo. Ah, Como tranquilo, gente. sempre. Você é suspeita.